Olá, boa noite. Eu sou Lucas Ville. A gente vai conversar um pouco agora sobre é, alguns marcos importantes para a história do movimento LGBTI no Brasil. A gente está fazendo essas lives em 2 dias em comemoração a- às questões de luta do movimento LGBTI que se dá no dia 28 de junho, né? Então, a gente resolveu organizar essa fala, essas lives, para compreender um pouco da história do movimento. Eu resolvi reiniciar a live porque travou tudo. Eu acho que alguém estava no Instagram e foi sair, aí me bloqueou. Então a gente vai voltar a conversar com o Carlos Henrique e aí ele vai reiniciar a fala dele. Bem, Tá. né? As coisas fugiram do controle, mas acontece. É, enfim, né, eu estou até com algumas anotações aqui, né, para poder contribuir com o nosso diálogo sobre o grupo Desicroquete, né, que a gente está iniciando o diálogo agora, né, tanto falando do Lampião da Esquina, que foi um dos principais, um dos primeiros atos de resistência, né, que também aconteceram aqui no Brasil, um dos primeiros, aconteceram outros anteriores, né, e também, né, o grupo Desicroquetes, tem o grupo teatral Desicroquetes, né, que eram formados por homens, por bichas, que foram também uma das principais nascentes do movimento LGBTI aqui no Brasil, né? Eu vou falar um pouco sobre as Desicroquetes, que era um grupo teatral, né, que surgiu no Rio de Janeiro, na cerca da década de 70, que eram compostos por Lene Dale, que era um coreógrafo nova-iorquino, Wagner Ribeiro de Souza, Cláudio Gaia, Cláudio Tovar, Ciro Barcelos, Reginaldo de Poli, Bayard Tonelli, enfim, são inúmeras pessoas, né? Mas todas são bichas. E foi uma das nascentes do que hoje é chamado movimento LGBTI+, e o grupo foi perseguido, fortemente censurado, no período da ditadura militar, né, que aconteceu, que deu início em 1964, né, e começou a ter o seu ápice em 1968 com a principal, né, caçada aos artistas, supressão dos movimentos culturais, além disso, né, desenvolvendo também, né, autocontrole de políticas dos corpos, né, em que a homossexualidade, né, lógico, né, que a homossexualidade não estava por lei como crime, né, mas não o extermínio não precisava de lei exatamente, né? E sem contar, né, que os Desicroquetes, apesar de ser constituído por maioria, né, de homens brancos, que tiveram todo tipo de formação, é, todo tipo de formação, tanto acadêmica como também artística, além, né, de ter a presença de Lenny Delle, né, que ele é nova-iorquino, e durante a década de 70 também o grupo Desi Croquettes, que tem croquetes, né? Desi Croquettes tem como referência, né? The Croquettes, que se não me engano, é de Nova York, é um grupo nova-iorquino, também teatral. Só que os Desi Croquettes, eles faziam, além de tratar a questão relacionada sobre a homossexualidade, também tratavam sobre questões relacionadas, né, ao travestismo. Só que aí eu fico ainda um pouco pé atrás com relação a algumas coisas, né? Porque a maioria do grupo eram apenas homens cis, né? Mas vale lembrar que foi um grupo que também driblou a censura, foi um grupo que, apesar de ter enfrentado inúmeras dificuldades na década de 70, né? Era um grupo, né, que precisou também sair do Brasil para ir para a Europa, porque eles tiveram que se exilarem devido, né, à alta perseguição e à alta censura. Eles começaram a ter a estreia, né, do espetáculo que começou em São Paulo,
Não, começou no Rio de Janeiro e depois foi para São Paulo, que é o espetáculo Gente Computada Igual a Você. Que era um espetáculo, né, que tanto eram dos... eu tenho minhas dúvidas, né, que eu até tinha feito umas leituras a respeito desse grupo, que é um dos primeiros que trazia a transgressão de categoria de gênero no Brasil, e a proposta dos Desi era uma releitura e conversão de valores, né, nesse espetáculo que foi estreado em São Paulo com o que é o Gente Computada Igual a Você. É, é um grupo carioca que estava alinhado à contracultura e à criação coletiva e ao teatro vivencial que faz da homossexualidade e travestilidade uma bandeira de afirmação de direitos. Mas aí vamos se pensar, né, que é importante lembrar que a maioria de quem compunha, né, dos membros dos Desigroquetes eram bichas cis e brancas e Carlos, eu acho privilegiadas. que é bastante importante frisar, assim, Uhum. que são questões históricas. Então, assim, São questões históricas. pessoas brancas eram pessoas privilegiadas, sim, mas eram pessoas que estavam, que tinham acesso e elas que Uhum. enxergaram, que decidiram levar através do teatro essa iniciativa para colocar em xeque questões que eram invisibilizadas ou que a família, né, que a gente vem reproduzindo esse ditado assim, que essa questão da família tradicional brasileira não estava acostumada a ver. Então, por exemplo, quando os Croquetes eles trazem essa performatividade, essa visibilidade, digamos assim, para espaços que, em período de ditadura, não eram somente os artistas que frequentavam, né? Quem eram os públicos que frequentavam esses teatros na década de 70, 80, Sim, eram famílias que tinham acessos, eram famílias bem estruturadas, eram famílias que tiveram oportunidade de estudos, eram famílias que minimamente tinham a instrução, então eram famílias cultas, digamos assim, né? Se a gente for pensar sim, numa simplificação do que é o culto, né? A pessoa estudada. Então, quando você pensa, por exemplo, que eram essas pessoas que estavam minimamente fazendo ali, sim. né? Um questionamento sobre esses corpos masculinos, mas que ao mesmo tempo estavam com trejeitos, com vestimentas que a sociedade considerou feminina. Então, a gente tem essa consideração porque, assim, é de extrema relevância o que os desigrequetes tiveram. Assim, a gente Sem, precisa hoje sem fazer dúvidas. questionamentos a partir deles, mas para pensar, para não acontecer uma questão anacrônica na história velha do anacronismo, né? Uhum. Naquele momento, é a questão da oportunidade. Quem é que tinha a oportunidade? Quem estava tendo a oportunidade eram eles. Tá? É aquilo que a gente vinha comentando antes, onde eram quem estavam as Sem travestis, as dúvida. transexuais, o que era que essas pessoas estavam tendo de possibilidades? A rua, a calçada. E aí eram eles que estavam tendo essas oportunidades, né? A gente entende essa questão como é que se chama? Da transfobia causada pela sociedade, que isso tirava a oportunidade de vários outros corpos terem acesso aos teatros, não pela perspectiva de observador, né, mas pela perspectiva de serem os atores, de serem os produtores culturais. Sim, também tem uma coisa a pontuar, Lucas, que antes deles irem começarem como espetáculo teatral, né, que eram mais voltadas para pessoas saber que tinham dinheiro, eles começaram no Rio de Janeiro, em espaços que eram também marginalizados. Aí também é importante trazer isso, né? Que era Justamente. também o grupo, né? Apesar de ter esses privilégios, também foram importantes eles usarem desses privilégios para também questionar essa situação que já estava, a gente já estava, aliás, a gente não, né? O que é que já estava se passando no período ditatorial militar. E como eu tinha trazido antes, né, apesar, né, de muitas coisas que aconteciam, que era também um grupo, né, que também nesse espetáculo onde traziam, né, coreografias que transitam entre as performatividades masculinas e femininas, com corpos seminus, com barbas, pelos, perucas, cílios postiços, maquiagens e peitos cabeludos, né?
Então, né, a gente já vê também a questão, né, da transgressão de gênero e também com relação ao questionamento da política de controle de corpos que estava sendo instaurado no período da ditadura militar brasileira, né? Indo um pouquinho mais para sobre a ditadura militar, não saindo do foco, né? A ditadura militar, vale lembrar, né, que além de ela era um projeto, além dela ter sido também, né, um projeto colonial, é ainda uma coisa, né, que ainda está afincada ainda até hoje, né, e contribui também, né, na colonização de mentalidades, e que a posição das Desicroquetes foram importantíssimas no combate, uma das principais importantes no combate a esse controle, a essa colonialidade, também, né, no questionamento. Foram uma das principais que também abriram portas, né, e também conquistaram privilégios também para a gente, né? Não falo privilégio no mau sentido, né, mas também no bom sentido. É, Uhum. algum, eu fiquei um pouco assim aflito, também um pouco na dúvida, que quando eu estava lendo uma monografia, né, que era a respeito do grupo, que, se não me engano, devido, né, tanto em questões financeiras também, como também questões além das questões políticas, né, algumas crises internas que aconteciam, o grupo ele acabou ainda na mesma década, né, na mesma década, quando eles foram para a Europa, no exílio, infelizmente, né, eles não foi também uma vida fácil lá, né, porque Portugal também estava vivendo a Revolução dos Cravos. E além também, né, do conservadorismo que existia também na Europa no período da década de 70 e que foi através de Lenny Daly, né, que é o coreógrafo nova-iorquino, que que ele tinha contato, né, com pessoas de Paris, com pessoas de Portugal, da Alemanha, com empresários do campo do mercado, né, da arte, que já envolve mais, né, o teatro, é, contribuíram o, para que o espetáculo ocorresse lá na Europa. Mas Uhum. assim que eles voltaram, infelizmente, né, das crises, acabou, o grupo acabou. O grupo É, teve que encerrar. eles iniciam, o grupo se inicia mais especificamente, né, nessa perspectiva de, de, de visualidade, de trazer o que para a cena o que não era mostrado, né, digamos assim. Bem no período de 1972, que é justamente quando ocorre uma pequena abertura, né, que é quando já começa a perder força a ditadura no Brasil, e é quando as pessoas começam a ter minimamente espaços para começar a construir outras narrativas a partir de suas perspectivas. Assim. Então, eram homens Uhum, gays que também eram marginalizados e estavam levando para o teatro e se utilizando das ferramentas teatrais sim, para começar a questionar questões de gênero, né? São sim. questões bem importantes. Você tem mais alguma coisa para comentar sobre eles? Não, não. Eu acho que eu já falei bastante coisa, né? Porque eu até procurei resumir para não e Uhum. também interrompendo também o seu tempo, né? Mas era justamente isso, né? E hoje também, né, já estão havendo, né, com outros grupos de teatro, né, meio que uma releitura também dos Desi Croquettes. Meio que já também estão procurando resgatar essa memória, né, que aconteceu. Aliás, não só resgatar, né, mas também trazer o que aconteceu naquele período para o atual. E sem contar, né, que os Desi Croquettes, eu tinha até visto, até encontrei aqui numa das minhas anotações, que eles, além deles tratarem sobre questões relacionadas à homossexualidade ou travestismo, eles também traziam, né, questões autobiográficas, né, sobre o que era o Justamente. ser bicha naquela época, que não sobre o ser bicha de hoje, né? Uhum. Mas que ainda, o hoje ainda carrega algumas raízes daquela época, que elas é que foram as pioneiras nesse babado, uma das pioneiras. Justamente. Eles encerram mais ou menos a atividade deles em torno de 1976, né, Foram, Carlos? não, foi.
Como é? Qual a pergunta? Encerram as atividades deles em torno de 1976. Eles encerraram? Sim. Foram em torno de 1976, assim que eles voltaram ao Brasil. Aliás, pouco tempo depois. Nessa questão, né, histórica que a gente está fazendo dessa linearidade, em 1978 já surgiu outro movimento que já é na questão mais da literatura e do jornalismo, mais especificamente do jornalismo, que é o jornal Lampião da Esquina, que é um jornal que ficou conhecido na história como um jornal gay. Então é um jornal que vai trazer, através da escrita, e informações sobre as populações Não estou conseguindo gays. ouvir direito, Lucas, porque está travando. Está travando um pouquinho. Pronto. Eu estou falando um pouco sobre o Lampião da Esquina e sobre essa questão de como eles foram importantes na construção desse movimento, porque eles começaram a trazer no jornal, que era algo que era muito acessado pelas famílias brasileiras, informações sobre as questões LGBTs, né, as vivências em período de ditadura dessas pessoas. Então, era uma imprensa alternativa, e esse jornal ele já traz informações que ainda hoje a gente está discutindo, como a Sim. questão do aborto, como a questão da discriminação às drogas, como questões de racismo, como questões ambientais. Então, assim, as formas que os movimentos se organizaram no Brasil, eles se tornaram muito amplos nas possibilidades que se existia na época, porque, por exemplo, a gente quando pensa de comunicação e de comunicação LGBT, a gente tem que pensar nessa perspectiva de que naquela época quem dominava os meios de comunicação eram extremamente heterossexuais e aí, para quem não sabe, quem controlava um pouco sobre as questões de jornais no Brasil eram italianos, eram homens italianos. Então, por exemplo, tem um documentários falando sobre o jornal Lampião da Esquina, que como que é o nome dele? Que ele hoje é escritor da Globo. E ele está falando sobre como eles começaram a construir, né? Porque, na verdade, ele recebeu uma ligação para poder participar de uma reunião na casa de Desi Penteado, que foi um dos que contribuiu para a criação do jornal, né? E aí essas questões, né, essas conversas, esses diálogos do Lampião da Esquina, eles se dão quando o Winston Leyland, que era o editor, um dos membros da revista Gay Sunshine de Nova York, veio para o Brasil. E aí nessas conversas sobre essas questões da Gay Sunshine, das questões gays mais especificamente, porque quem estava na visibilidade na época eram os gays, então... Saiu inaudível, Lucas. Saiu mudo. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Agora eu tô ouvindo. Pronto. E aí, com essas questões da vinda de um dos membros da revista Gay Sunshine, que é uma revista norte-americana, esses 11 escritores, né, como o Darcy Penteado, que também era artista, Antônio Crisóstomo, Clóvis Marques, Francisco Bittencourt, Gasparino de Mata, Jean-Claude Binardet, que não é brasileiro. E aí é uma das coisas que, por exemplo, tanto o Jean-Claude como o Crisóstomo, que não são brasileiros, eles já são pessoas que trouxeram para as construções do debate na época no Brasil as questões que estavam surgindo lá fora do país, como as questões que foram ocasionadas pelo que a gente conversou há pouco tempo, né, com Van de Alisson, que é as coisas que começaram a acontecer a partir de Stonewall. Então, João Silvério Trevisan, que é um escritor. Então, essas pessoas que construíram o jornal Lampião da Esquina, e tem só algumas coisas assim, que é importante para compreender o jornal Lampião da Esquina e como se deu, né? E aí, por exemplo, foram essas pessoas que tiveram acesso a conhecimento e puderam construir o jornal Lampião da Esquina, né? Para quem não sabe, o jornal O Lampião da Esquina, o nome é Lampião, não é referente a Lampião no sentido do virgulino, né? Do cangaceiro. É Lampião porque a editora que construía o Lampião da Esquina se chamava Lampião. E aí eles descobriram que já havia uma publicação intitulada Lampião,
E aí eles tiveram que mudar. E a mudança foi só acrescentar o da esquina, porque o da esquina era um espaço reservado para as pessoas marginalizadas, né? Elas ficavam nas esquinas ali, naquela, enfim, aquele rolê todo. E aí, por exemplo, eles pegam esse termo esquina, juntam de lampião e fazem essa brincadeira de ser algo que era extremamente machista com essa criatura que estava nas esquinas esperando Sim, ali a oportunidade, né? Então eles constroem o jornal Lampião da Esquina. É, enfim, tem várias coisas bem pegar interessantes. até, eu tenho até uma coisinha aqui para pegar, que eu acho que também pode contribuir com o debate do Lampião da Esquina, que Uhum. algumas coisas agora que também você está falando, né? Eu fiquei ainda um pouco, eu até tem algumas coisas agora que eu estou sabendo, né? Algumas coisas eu sabia, outras não. Eu até vou pegar uma coisinha aqui para contribuir também para o debate. Pronto, quando você vai se afastando, eu vou só falando aqui algumas coisas. Para quem não sabe, Eu não existe sei toda se uma vai ser questão possível. em fato sobre os jornais publicados. Então, vocês podem acessar na internet, só colocar o nome Lampião da Esquina, que vocês vão encontrar com bastante facilidade todas as publicações, né? Que foram Sim. 37 edições, mais a edição zero, totalizando um total de 38 publicações sobre o jornal Lampião da Esquina. E para quem não sabe, o Grupo Bichord surge a partir de uma das coisas que eram publicadas no Lampião da Esquina, né? E aí vocês podem acessar isso. É um jornal extremamente interessante para compreender, por exemplo, o jornal Lampião da Esquina, ele serve como referência para todas as pessoas que desejam fazer uma construção em sites e blogs, enfim, escrever sobre o movimento LGBT no Brasil, porque eles nos proporciona, ótimo, Carlos, ele nos proporciona uma ideia de como era a visibilidade ou como eram as questões de sexualidades, né, os enfrentamentos em período de ditadura, nos 3 anos, porque ele é um jornal que só teve durabilidade de 3 anos. Então, ele traz várias informações de vivências dessas pessoas. Por exemplo, existe uma parte que é chamada o Lampião na Mesa, se eu não me engano. Que aí eram as pessoas que compravam o jornal, que liam lá, os leitores do jornal, eles mandavam cartas para as outras pessoas, eles mandavam cartas sobre suas questões, enfim, mandavam cartas para outras pessoas e eram publicadas no jornal. O jornal Lampião da Esquina fazia as publicações das ocorrências dos assassinatos de pessoas LGBTs. É um importante mecanismo de comunicação que se deu em período de ditadura, mas que serve para a gente hoje compreender um pouco sobre a nossa história no Brasil. Eu tenho algumas dúvidas também com relação ao Lampião, porque eu até vou mostrar essas imagens, né? Que eu não, eu fiquei até me questionando se também o Lampião eles também praticavam a, a intercessão com relação, porque tem algumas notícias, né? Que aqui tem a imagem de Abdias Nascimento. Aí tem algumas questões aqui também, né? Algumas coisas do jornal aqui que também, além de trazer questões relacionadas à homossexualidade, vai trazendo, né, também não só o lesbianismo, né, mas o lesbianismo não, é lesbianidade, né, o não narcisismo, perdão, gente, que eles vão trazendo aqui em conexão, né, também com o feminismo, né? Eu até vou mostrar a imagem, eu acho que pode até facilitar. Tem aqui, ó, essa com Abdias Nascimento. Era um jornal que trazia coisas muito amplas, assim. Tinha, por exemplo, essa questão do Abdias de Uhum. Nascimento é sobre as questões do racismo, que estão extremamente atreladas às questões LGBTs, assim, porque os LGBTs negros sofrem racismo, né? Já tem aqui. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Para quem tiver interesse de acessar o Lampião da Esquina, tem o grupo Dignidade, que ele escaneou e publicou todas as edições do jornal. E é super acessível, é só colocar o nome Lampião da Esquina no Google que aparece É, as edições do jornal e como está em boa qualidade, é super acessível à leitura. o Wellington falou uma coisa aqui que foi importante agora, que pouquíssimo eles faziam, né? Porque era um jornal branco, né? E realmente eu concordo com
o Elton, né, quando ele vai trazendo aqui o Lampião da Esquina, ele vai trazendo mais, a maioria das vezes, né, questões sobre mais sobre pessoas brancas do que pessoas negras, né? Pouquíssimas vezes. O que o Elton também estava falando, apesar, né, de ter um pioneirismo aqui no Brasil, que era mais ou menos essa conexão, né, São Paulo, Rio, Rio, São Paulo, infelizmente também tinha essas questões, né, porque havia ainda pouca interseção. Mas foi um jornal importantíssimo também, apesar, né, de algumas pequenas falhas, né? São falhas, eu acho que tem muitas questões que a gente precisa. São questionamentos que a gente precisa fazer, né? Porque existiam pessoas negras que estavam pesquisando, que estavam tratando sobre as questões LGBTs, mas que não tinham os mesmos acessos que as pessoas brancas. E daí o jornal acaba sendo construído por essas pessoas brancas e ricas, ou pelo menos classe média, que tem acesso a ter contato, por exemplo, com os grandes publicadores, né, e editores dos jornais. Então, Sim. acabou sendo isso. Isso é reflexo de diversas questões que ocorrem no Brasil, né? Do racismo, É, questões de acessibilidade que não são para todos. no período da ditadura, nesse período mesmo, era, se não me engano, qual foi o ano mesmo? Foi na década de 80, não foi o início, o final de 70, início de 80, o Lampião da Esquina? Foi em 78. Ele funcionou de É, 78 a 1981. é, de 78 a 81, então, então começa já se aproximando do final da ditadura militar, né? É, 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 E sem contar que também o acesso, complementando o que tu tinha falado, né, talvez eu esteja repetindo, que naquele tempo também, né, o jornal impresso ele não era uma coisa acessível para todas e todos, né, principalmente para Justamente. trans e travestis, né, que, por exemplo, que andavam por ali no Largo do Arouche, lá em São Paulo, das gatas que também andavam por ali também, né, faziam diversos rolês lá na Rua Augusta, que é uma rua, né, bem próxima à Avenida Paulista e que também era uma rua, né, que historicamente nesse tempo, né, era uma rua que tem muita história, a Rua Augusta, que era onde também, além de ter ataques, né, de grupos de skinheads nesse período, além, né, de pessoas que tinham simpatia com a ditadura. Houve também, ali era também um espaço de resistência, né? Mesmo havendo também um derramamento muito grande de sangue, que é importante também pontuar isso, né? O que acontecia na Rua Augusta, tanto na Rua Augusta como também, né? No Largo do Arouche e por ali também por volta, né? Se não me engano, do bairro Bela Vista e centro de São Paulo, que até hoje, ainda hoje, né, ainda há skinheads neonazistas que frequentam aquele espaço, que é um lugar ainda, né, bastante complexo, né, ainda existem coisas ainda que se repetem atualmente. Sim. O jornal Lampião da Esquina, quando a gente pensa, por exemplo, de toda a questão de visibilidade que as pessoas LGBTs tinham e de aceitação na sociedade, tem uma questão por exemplo, o jornal Lampião da Esquina, quando ele era vendido nas bancas, a gente tem que pensar, né, como era naquela época, eram as Uhum. banquinhas de jornais. Então, por exemplo, existiam lugares que colocavam o jornal Lampião da Esquina no setor das pornografias. Então, era o jornal, ele ficava escondido, ficava numa posição em que as pessoas que quisessem ter acesso, é uma questão que eu acho que já dá uma ideia de como a coisa andava, por exemplo. Eu acho que o jornal Lampião Sim, da Esquina traz essa importância porque eu acho que no período de ditadura, você chegar numa banca para dizer que quer o jornal Lampião da Esquina, minimamente você tinha que ser uma pessoa que já estava assumida ou que você tinha alguma ligação com essas questões. Porque se você chega, não é só a questão da ditadura, mas é toda a questão do sim, pensamento social que existe sobre as pessoas LGBTs, você chegar numa banca dizendo que quer um sim, jornal
que tratava sobre as questões LGBTs, que tratava sobre as questões de racismo que a comunidade enfrentava, que trazia em alguns editoriais os corpos, questões de homoerotismo. Então, por exemplo, você ou realmente já tinha que ser assumido, ou então você já estava assumindo ali a sua questão, né, que você está assumindo ali, que você consome aquele sim, editorial, aquele jornal, aquele lançamento. E eu acho que isso foi uma coisa muito interessante para a gente pensar um período que era quase impossível você falar sobre isso. Então, são os reflexos de uma pequena abertura nessa questão da ditadura, entende? sim, Então, por exemplo, sim, naquela época, os jornais não tinham o Lampião da Esquina, né? Era uma competição entre as mídias impressas. Então, por exemplo, o jornal Lampião da Esquina, ele conseguiu, nas suas edições, por exemplo, nessas 38 edições, eles publicavam, não lembro qual era o período exato, assim, se era por mês ou como era a publicação. Mas é bem importante a gente pensar em número de que era publicado, porque era um jornal que era enviado para todas as regiões do país. Então, por exemplo, eram por lançamento de 10 a 15 mil edições, entende? Cópias sim, desse jornal que iam para todas as regiões do país. Então, é um jornal que ele vai contribuir para um início do autofortalecimento de cada pessoa no seu individual, lá no seu pequeno espaço, entende? É um sim, jornal bem interessante. Eu estava vendo aqui algumas coisas e eu falei sobre isso. E eu estou aqui só passando aqui no computador algumas coisas, algumas edições do jornal. E aqui eu estou vendo, né, sobre essa questão do aborto que ele vem trazer. E ele vem trazer questões, por exemplo, do Grupo Somos, que o Grupo Somos também já estava se construindo nessa época, e a gente vai falar um pouco sobre isso amanhã, mas aí é importante a gente frisar, porque são de mesmo período, né? sim. E aí ele já vem trazendo as coisas que ocorriam, por exemplo, no Grupo Somos, que foi um grupo que teve vários conflitos por conta das bichas que estavam lá se tretando, né? Sim, 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 sem dúvidas. Eu até vou até mostrar uma referência também importantíssima para também quem quiser conhecer mais sobre o Lampião da Esquina, além, né, do Lampião da Esquina, né, que também vai incluir também, né, os Desicroquetes, que é esse livro. Eu tenho ele também, para quem tiver interessado, eu tenho ele disponível em PDF, eu posso enviar para quem quiser. O link, eu tenho ele, que é o Devassos no Paraíso, que é de João Silvério Trevisan, né, que foi um dos membros do Jornal do Lampião. É, é importantíssimo essas questões com relação ao Lampião, Lucas. É muito importante também Sim, tratar com relação a isso, né? Porque é, nesse período, né, antes do Jornal do Lampião, né, tem os desse croquetes, né, que eles abordam esses assuntos, né, de maneira mais teatral, de uma maneira mais artística, de uma maneira não só também mais artística, né, mas também mais vivencial, né, que você vivencia e vê, você está ali vendo os personagens, né, que abordam questões que foram brutalmente, né, silenciados naquele tempo. E hoje, aliás, hoje não, e posterior aos Desicroquetes, né, que infelizmente durou pouco tempo, vem o Lampião da Esquina, né, que vai trazer, que vai tirando do campo do silêncio, com toda, apesar de algumas pequenas falhas, né, é, assuntos que também eram vistos, esses assuntos também que eram altamente marginalizados, né? Que se você falar sobre homossexualidade, pá, pronto, ali você já era considerado, se falar sobre homossexualidade, você já era automaticamente viado naquele tempo, né? Além do risco, né, em São Paulo, de alguém lhe ver com aquele jornal, né, que é importante até falar, né, que o jornal, quando compravam o jornal, né, que era do setor pornográfico das banquinhas, tinha que levar dentro de um envelope para a pessoa não exatamente. ser vista com aquele jornal. Porque se alguém tivesse visto com lendo aquele jornal assim público,
né? É porque qualquer outro jornal ali naquele tempo você poderia ler, né? Mas se fosse o Lampião da Esquina, ou se tratasse de alguma coisa que envolvia homossexualidade, travestilidade também, né? E também transexualidade, né? Além de transformismo, né? Que naquele É, tempo era era um transformismo. jornal que ele queria ser um jornal mais descontraído, entende? Era um jornal bem mais descontraído. Que levava as notícias, às vezes, de uma forma na brincadeira, mas era um jornal muito sério, porque era um jornal que também trazia denúncias. Por exemplo, tem É, edições que vêm trazendo as denúncias sobre as mortes das travestis e transexuais que estavam sendo sim. assassinadas, e que são crimes que muitas vezes não eram solucionados. Então, é muito importante você pensar o que é que representa ter um jornal disputando é, os meios de comunicação para tratar sobre questões de gays, de travestis, de transexuais, enfim, é um jornal que eu acho muito relevante, que eu acho que para quem é do meio da comunicação, ele é um ótimo exemplo para pensar narrativas e formas de comunicar as nossas vivências. E que sim, tem as questões que a gente precisa É, avaliar, como, por exemplo, o corpo de organização, de edição do jornal eram só homens, né? Então tem essas questões, sim. Mas é eu muito queria tirar ligado a uma, essa acessibilidade. Eu eu queria queria só tirar dizer, uma dúvida, Lucas. Eu queria tá? tirar Eu só uma queria, dúvida contigo. quem Pode quiser ir dizer. passando perguntas ou dando informações mesmo, postando alguma coisa, é super importante para a gente, assim, que a gente possa ter essas conversas. Tem uma questão aqui que o Luan colocou, eu acho que foi bem no momento que estava fazendo uma fala sobre a Augusta. Ele fala que já foi atacado na Augusta. Então, por exemplo, Luan é uma Sim, pessoa contemporânea da gente e que agora, no século XXI, ele já foi atacado, entende? Então, você imaginou é, que era, nesse período de ditadura, você ia andar com um jornalzinho que tivesse coberto ou descoberto ali debaixo do braço, mas que você ia levar para dentro da sua sim, casa, que realmente sem poderia ter dúvidas. uma mãe, um irmão, que poderia flagrar ali, ver você lendo um jornal Também. para pessoas gays, né? Então, eu acho que é um jornal que contribuiu na comunicação, contribuiu para as pessoas, né, para as pessoas se enxergarem, é a questão da velha história da representatividade, para as pessoas saberem que existem outras pessoas no Brasil que eram iguais a elas, que estavam tendo vivências iguais a elas, que poderiam conversar através das cartas nas mesas, que eram uma das coisas que era possível publicar. Então, é por aí. Assim. E sem contar também, né, quando Carol Luan também tinha falado, né, que nesse tempo, em pleno do século XXI foi atacado por skinheads, eu também já passei por uma situação complicada, né, quando eu fui fazer a mobilidade estudantil na Unesp, quando fui para uma pensão morar lá, durante o período de intercâmbio, eu fui expulso, não só por ser bicha, né, por ser viado, mas também por ser nordestino, sob a ameaça de morte, né? E detalhe, Uhum. o cara era um skinhead também, era um neonazista. E era uma coisa também assim que me fez refletir, né, também com relação sobre se eu estou passando por isso agora, como foi lá antigamente, como foi lá Exatamente. antigamente, né? Porque eu até fiquei pensando, indo um pouco mais além também com relação ao Jornal do Lampião, é, também não é só sobre ser bicha também na década de 70, né? Mas também sobre ser bicha nordestino em São Paulo na década de 70, né? Que já era, que para ele, para Uhum. ler também naquele tempo era o ápice, né? É, Justamente. e o Lampião da Esquina, eu queria tirar uma dúvida com relação ao Lampião, era justamente com relação a esse nome machista, né? O porquê que eu ainda só não consegui compreender, né? Porque o Lampião ele tem essa figura machista, né? Que é aquele tal do cabra da É, peste, misógino e etc, etc. Pode dizer. eu estava pesquisando sobre isso, porque que o jornal ele se chama Lampião, mas é justamente pela questão da que a editora que publicava o jornal se chamava Lampião. E aí eles não puderam colocar o nome Lampião porque já existia uma outra revista, um outro jornal que se chamava Lampião também. Já existe um outro tipo de publicação com esse título. E aí eles colocaram Esquina
porque era onde as pessoas LGBT geralmente se encontravam, entende? Então foi mais ou menos por isso. E aí eles resolveram deixar, e na capa do jornal, eu não sei se pode chamar de slogan, assim, na parte superior do coisa, onde tem a logo do jornal. Do lado esquerdo tem o chapeuzinho, né? Aquele famoso chapeuzinho que a gente conhece aqui no Nordeste. Chapeuzinho de couro e tal. E aí eles decidiram fazer essa assimilação com o Lampião, porque Lampião é a representação de algo, uma masculinidade muito bruta, muito grosseira. Sim. Aí eles decidiram pegar esse exemplo de machista, de machismo, para colocar lá na esquina, né? Fazendo essa coisa, Ah, tirando entendi não agora. Agora eu desse lugar compreendi. não pela questão do feminismo, que eu acredito que eles nem pensaram nisso, mas pegar um lampião gay, transformar um lampião bicho, um lampião que está na esquina ali, esperando um flerte, que está esperando uma oportunidade de viver uma relação sexual, entende? Porque na década Sim. de 60, 70, 80, isso era muito comum. Poderia também compreender que o nome Lampião da Esquina poderia também ser até uma crítica, né, a certas bichas enrustidas, né, que praticavam nas escondidas e criticavam as outras naquele tempo. Eu Exatamente. até fiquei pensando muito nisso. Tinha falado antes, eu tinha compreendido de forma equivocada. Aí quando você falou, agora de novo eu O compreendi. aqui. Acho que deve ter uma referência ao lampião também, no entanto, em contraponto ao pensamento do macho, justamente. Era sobre isso Sim. mesmo, de fazer essa. Deformar, oh, desculpa. Pode falar, justamente. De deformar, né, aquela visão de sobre o que é o lampião, deformar o próprio conceito de lampião, né? Porque lampião da esquina, lampião é, né, definitivamente um cara e a esquina, né, lógico, né? Vem até eu até imaginei aquele termo, né, rodar a bolsinha na esquina, que acho que já diz justamente sobre isso, né? Que aí a esquina traz aquele conceito de prostituição, traz aquela questão também, né, sobre não só da prostituição, né, mas também, né, um lugar, né, onde certas pessoas também já sofreram inúmeros tipos de violência. Eu não, talvez eu esteja equivocado, né, mas acredito que a Rua Augusta ela seja uma esquina. Eu talvez equivoque nisso, que ela é uma esquina. E lá aconteceu inúmeras outras coisas, né? Além do Largo do Aroucha, das ruas ali em volta da Praça da Sé, da capital paulista, etc, etc, etc. E Carol Luan até falou aqui, na esquina é pegação, sem dúvidas, né? Até por aqui já rolou inúmeras pegações na esquina. Acho que a esquina ela já é sinônimo disso, né? O conceito de esquina ela já Claudinho vai trazendo essa questão. tem que trazer o flerte e a partir daí ir para onde você tiver essa oportunidade de levar para casa É. ou ir para o mato ou para qualquer canto, né? Ou Enfim, até eu para acho algum que lugar bem fechado da esquina, porque tem. pois foi ótima essa conversa, Carlos. Eu acho Maravilhoso. que a gente teve um pouco sobre algumas questões importantes para compreender o movimento LGBT, porque é extremamente importante que a gente conheça a nossa história de Sim, como se dão as organizações, né? Hoje a gente já conversou um pouco com o Vandeal sobre, aí eu fiz uma pequena explanação sobre o movimento de Stonewall e como isso repercute no Brasil, e Van de Alisson vem trazendo essas repercussões, né? E aí os Dizzy Croquettes e o Lampião da Esquina, ele é fruto dessas manifestações que começam a ocorrer. Essas manifestações não somente no sentido do ir para a rua, do gritar pela liberdade, mas o manifestar-se de diversas formas. E essas diversas formas foi o que tanto os Dizzy Croquettes como o Lampião da Esquina trouxe, né? Que sim. um vai pelo teatro e o outro vai pelo jornalismo, né? Cada um aí nas suas áreas, fazendo essa construção para contribuir numa liberdade, numa maior liberdade, né? E amanhã Sim. a gente tem para conversar um pouco sobre o grupo Somos e o Xana com Xana, né? O grupo Somos, que foi uma criação bem importante também,
E aí tem o Xana com Xana, que já vem como uma fanzine, uma publicação também. E Sim. a gente depois vem com o Grupo Gay da Bahia, que é um grupo extremamente importante, porque foi construído por Luiz Motti, que é um importante antropólogo para estudar, que estudou sobre as questões da sexualidade, né? E aí quem constrói o Grupo Gay da Bahia é o Luiz Motti, e a gente vai compreender um pouco sobre o GGB, especificamente, amanhã, com o Vander Alisson e o Wellington, e um pouco sobre a ABGLT, né? Que ainda hoje é a ABGLT quem consegue ter o maior contato com o Senado, com, enfim, quem está na Travou um política pouquinho. brasileira. Voltou? Agora voltou. Tá travando assim. Pronto, Pronto, agora acho que voltou. pronto, é porque eu acho que tem um bocado de gente falando aqui comigo. Mas é isso, é só para encerrar mesmo, para É. agradecer a você pela sua explanação. E é isso. E um Pode. recadinho, só para quem tiver um informezinho. Gente, quem tiver interessado no livro Devassos no Paraíso, de João Silvério Trevisan, podem entrar comigo em contato no privado do Instagram, que eu envio para vocês saberem mais sobre o que a gente está debatendo aqui e também debater o que a gente vai debater amanhã, né? O que Lucas, Vander Alisson, Wellington e Vitor vão debater amanhã. É importantíssimo. Acredito que a pirataria de livros ela é uma democratização do conhecimento. E isso é importantíssimo. Ótimo, Carlos. É, a gente, só para recapitular, a gente volta amanhã com o grupo Somos e Jornal Xana com Xana, por enquanto o Victor e o Wellington Soares, às 6h30, e depois, às 8 horas, a gente vem com o Grupo Gay da Bahia, o GGB, e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, que é a ABGLT. Nos acompanhe, fique com a gente. Feliz dia de comemoração da luta pela liberdade LGBTI no mundo, tá? E até amanhã. Um beijo a todos. Até mais, gente. Beijo a todas e todos. Obrigada. Obrigado, Carlos, também. E até mais. Obrigada, até mais.